Estado da Nação, vamos fazer uma abordagem de temas transversais a qualquer um de nós. Portanto, por favor. Ok, desde já agradeço, estar aqui no Porto pelo convite e para fazer uma resenha relativamente ao Estado da Nação de Angola, essa pátria que é de todos nós, essa grande nação de 1.246.700 km², mas que de alguma forma temos estado a assistir um estado caótico do ponto de vista do campo social, não é? Falar de Angola nos dias de hoje é falar de um país que está num momento gritante, porque os índices de pobreza estão a se tornar extremos. Então, de alguma forma, a gente precisa emprestar com a nossa sabedoria, a nossa inteligência e a nossa união como povo, no sentido de tentar diminuir as mazelas sociais. Mas essas mazelas sociais que, de alguma forma, são todas elas produtos de uma política de má distribuição da renda. E eu penso que o governo angolano precisa ser um governo mais aberto e transparente da perspectiva da própria governação e mais aberto no sentido de admitir o ponto de vista contrário de pessoas, indivíduos, cidadãos e organizações que não fazem parte do entourage governamental e do próprio partido político, né? Pese embora que não vai ser tão fácil, porque ao longo dos 43 anos tivemos sempre um Estado baseado numa governação centralizada e unipessoal. Temos agora, do ponto de vista histórico, 3 presidentes, desde Agostinho Neto, José Eduardo Santos e atualmente o João Lourenço, que no princípio demonstrou sinais de mudanças, mas esses sinais de mudanças começam de alguma forma a retroceder. Os discursos foram muito bonitos, mas a realidade que a gente vive no dia a dia continua a ser de alguma forma pesada. Pesada por razões muito óbvias, muito centralizadas e ligadas à própria proclamação da independência, que foi uma proclamação unilateral, pese embora seja um grande ganho, a independência nacional. A paz é um outro grande ganho do povo angolano, mas ainda não somos uma sociedade reconciliada, ainda não somos uma sociedade que vivemos a paz efetiva na perspectiva de que tivemos o calar das armas em 2002, assinamos o memorando do 4 de abril, que ficou consagrado como o Dia da Paz, mas no campo social continuamos em guerra. Continuamos em guerra porque os níveis de desemprego são elevados, continuamos em guerra porque há uma taxa elevada e desvalorização frequente do próprio kwanza, o país não produz, então somos obrigados a viver na base da importação, os petrodólares desapareceram fruto da dilapidação do erário público, os governantes angolanos, encabeçados por Sr. José Eduardo Santos, dilapidaram a nação, entregou dinheiro nas filhas, na sua família, nos seus generais, e temos o país assim totalmente arrebentado. Mas penso que olhar o país na condição em que está pode ser uma oportunidade para a minha geração, que é a geração pós-independência, porque precisamos de alguma forma também ter atitude e coragem de bater na mesa com respeito e dizer aos mais velhos que basta, vamos parar por aqui, vocês continuam ali do lado em que vocês estão, vamos buscar de alguma forma experiência, mas precisamos também ter uma participação daqui para frente, para que daqui a 43 anos a gente não venha de alguma forma a se arrepender. Então é importante que os jovens como eu tenham coragem, tenham atitude. Muita gente é formada e eu penso que ser formado para uma sociedade como a nossa não precisa ser do canudo, precisa ser do canudo para a prática. Ou seja, aquilo que você estudou tem que ser experimentado. Então isso tem que ser feito, porque há muita fome. E a fome tem aumentado as taxas de delinquência juvenil. E a única maneira que o governo de Angola tem, ao longo desses anos, de combater o crime, que muitas das vezes é motivado na sua maior parte por causa de uma panela vazia, por causa da desestruturação das famílias. O governo tem combatido com o crime usando uma agência de investigação criminal, que eu posso citar aqui, que é o SIC. Nós temos visto muitos assassinatos, muitos fuzilamentos bárbaros a nível das periferias e que tem sido também um atropelo sistemático à própria Constituição, porque o governo usa medidas de pena capital no sentido de combater o crime. E eu acho que uma das bases fundamentais seria, dentro do campo da sociologia e do campo da psicologia, que é para a gente conseguir desmontar do ponto de vista psicológico quais são as causas motivacionais e quais são as causas sociais, que nós conseguimos ver esse descortinar de miséria a nível das nossas famílias que foram totalmente destruídas. No sentido do maior propósito único é a manutenção do poder. O MPLA mantém o poder porque o povo é ignorante, foi a base fundamental que eles criaram. Uma educação que não liberta o indivíduo
Então temos aquele indivíduo ignorante e arrogante que é o angolano, de alguma forma, nessa família grande, essa família tão extensa, que eu faço parte. Então a gente precisa pensar a sociedade de uma maneira muito mais concreta do ponto de vista do conceito. Porque estamos habituados a pensar que o Estado é o governo não é Estado. O governo é um partido político que apresentou uma proposta, uma agenda de governação, mas esse partido político, com a sua agenda de governação, se falhar, nós, o povo, temos a prerrogativa dentro da Constituição de tirar esse governo do poder por intermédio do sufrágio universal. Nas próximas eleições a gente não vota, porque já votamos mais de 3 vezes e não mudou nada. Já se fez a aprovação de mais de 43 do Orçamento Geral do Estado e não mudou nada no país. O país vive numa dependência, num sistema de economia mercantilista, onde não existem empresários. Os únicos empresários, de alguma forma, que se afirmaram, e que não são empresários de facto, são empresários de fabricação dos laboratórios da ideologia do MPLA de mentalizar as pessoas, e até esses empresários foram criados na base de uma fraude, ou seja, de um crime. A própria Isabel dos Santos, para mim, não considera empresária, por uma questão muito simples, porque ela teve a sombrinha do nepotismo, que é o poder do pai, o tráfico de influência, e lhe entregaram todos os setores vitais que de alguma forma dão arrecadação financeira. Estou a falar setores de telecomunicação, setores de televisão, setores da banca, e ela é empresária monopolista. Então isso para mim não existe no mercado. Temos uma economia baseada no mercantilismo, que é importar o bruto, diluir aqui e vender em bilhões, e isso não se faz no país. O país faz na base da produção. Quando a gente tiver a produzir, vai gerar emprego. Quando tiver a gerar emprego, vamos gerar distribuição. Quando gerar distribuição, vamos gerar consumo. Quando gerar o consumo, vamos gerar reciclagem. Então isso dá um processo de uma cadeia de emprego. E eu penso que estou aqui no Porto no sentido de alguma forma, exteriorizar aquilo que são os meus sentimentos de cidadania. Não representa nenhum partido, representa Angola na sua dimensão de grandeza, de Cabinda Cunena do Mar do Leste. Representa Angola na sua dimensão cultural, na perspectiva da ancestralidade, representa Angola no seu verdadeiro sentido da palavra nação, porque dizia Agostinho Neto que um só povo e uma só nação. Do ponto de vista político, essa frase ela serve para a emancipação e a tomada de consciência do povo. Do ponto de vista da sociologia, essa frase ela é contraproducente, ou seja, é contrária, porque não se faz uma nação com um só povo, faz-se a nação com vários povos. Estou a falar de várias etnias e várias nações. Quando a gente junta, somos Ovimbundos, somos Mukongos, somos o Lunda Chokwe, somos o Herero, essas todas as etnias juntas, a gente consegue construir de alguma forma a nação. Há um elemento fundamental que faz com que o país hoje continue a passar por esse processo do retrocesso, do ponto de vista da afirmação, que é o lado da sensibilidade cultural. Isso foi um propósito muito bem engendrado pelo MPLA. Depois da própria proclamação da independência, vejamos que a independência foi no dia 11 de novembro de 1975. 1 ano e 5 meses depois, entramos por um processo de um banho de sangue que desvinculou 2 fatores elementares do país. Matou a data intelectual do país e o setor da cultura. Quando eu estou falando do setor da cultura, estou a falar essencialmente de figuras emblemáticas do cancioneiro angolano, David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes. O que é que da morte de David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes conseguiu gerar no nosso país? Conseguiu levar a arte numa perspectiva de cooptação. A arte angolana é uma arte cooptada. Quando a gente fala de arte, a arte precisa ser livre. Quando a arte fala em nome do partido, fala em nome do pão, fala em nome do saco de arroz e da fazenda que vai receber do ministro, isso não é arte. Esses são candongueiros que estão a se fingir, querem se falar de artistas, não são. O artista, ele representa a voz do povo, ele fala sobre as mazelas sociais, fala sobre as periferias, fala porque é que as nossas irmãs hoje estão a aplicar. Desculpa aqui as senhoras que estão na sala e de alguma forma também os internautas. Hoje as nossas irmãs, para sobreviverem, algumas são obrigadas a ser jardadas para ficarem com corpos beltos, no sentido de vender o corpo e de alguma forma sustentar a vida. Elas só fazem isso porque elas vivem dentro de um processo de exclusão social. Por que elas vivem dentro de um processo de exclusão social? Porque existe uma determinada elite. Elite que não é elite, porque o conceito de elite, do ponto de vista do dicionário, atropela com aquilo que a gente tem em Angola. Em Angola nós temos um cartel de gente criminosa que também não é político, que se reveste a títulos políticos porque eles detêm cargos públicos, e esses cargos públicos não são cargos de sua pertença. Eles são de alguma forma servidores do povo, mas eles não são servidores do povo porque não aceitam crítica, não aceitam ponto de vista. Eles atropelam sistematicamente a própria Constituição, quer no seu artigo 41 e 42, que defende a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. Então, quando chama de cartela, chama de criminosa nessa perspectiva. Porque se fossem políticos, de facto, têm que ter ouvidos apurados, de sensibilidade, no sentido de ouvir as aspirações do povo.
porque eles chegaram naquela cadeira por meio do sufrágio universal, conforme eles alegam, dizem que foram votar, que foram eleitos, e eu não acredito que o povo elegeu, eu acredito que o povo votou, porque o povo só vota, quem vota, de alguma forma não cobra, mas quem elege já questiona. Se você elegeu, já vai discutir porque você tem educação, sempre te dando uma educação libertária e com qualidade. Nossas irmãs estão aí a se picar, a virar as gerdadas e as consequências dos danos colaterais começam a aparecer, umas as nádegas arrebentam, outras saem pus, e isso é muito complicado. É muito complicado, só se não leva em consideração, porque não é filha da secretária da OMA, se calhar também não é filha do Presidente da Assembleia da República, porque quando é dentro da família deles, a lei aparece, usam todos os mecanismos legais no sentido de tentar banir, mas quando acontece na vida do povo, é para eles normal, então isso tem sido uma ordem do dia. E eu penso que a minha geração, a geração da independência, tem um papel extremamente importante. A gente precisa mudar o país. É possível mudar o país? É. Só depende essencialmente da nossa própria vontade, da nossa motivação, a nossa coragem. Eles têm armas? Não, não têm, porque as armas que atacam a polícia não é do partido que está no poder. Quem paga a polícia é a arrecadação tributária, é o dinheiro dos contribuintes, somos nós. Quem é o polícia é o nosso irmão que mora no bairro com as mesmas dificuldades que a gente tem. Quando chove, na casa da polícia entra água. Quando entra água na escola, lá do bairro, o filho do polícia também não estuda. Quando assassinam uma zungueira, é a mulher do polícia. As armas são nossas. Que ninguém está a querer dizer que a gente está aqui no sentido de tentar promover uma desobediência civil, de rebelião, não. Vamos usar a desobediência civil pacífica dentro dos marcos da cidadania. Porque está estipulado, está plasmado, está na Constituição. Então há toda essa necessidade da minha geração, de alguma forma, escrever o nosso nome na página horizontal da história. A gente tem que entrar no rodapé da história de Angola, mas entrar com uma geração da transformação, porque essa geração dessa juventude toda que a gente consegue ver, que é uma geração de juventude Coca-Cola que se explode rápido, foi aquela juventude que eles querem, o jovem ignorante, o jovem estúpido. A ignorância e a estupidez foram institucionalizadas pelo Estado. Eles imbecilizaram os jovens. Há muitas maratonas e eu chamei aqui a atenção àquela hora de 3 produtos de consumo. Estou a falar essencialmente do pão, estou a falar essencialmente do livro e estou a falar essencialmente da cerveja. O pão vai nos alimentar, vai ajudar de alguma forma a saciar a fome. O livro liberta a consciência do indivíduo. O indivíduo que lê percebe a sociedade que está, então questiona, luta pela transformação. Mas o indivíduo que bebe só fica entorpecido, ou seja, só fica drogado. E o que é que eles apostam? Não apostam no pão porque temos fome. Não há livro, somos ignorantes, então apostam na bebida. É só vocês irem para a cidade de Luanda, vão ver quantas raves existem de sexta, sábado, domingo. É muita bebedeira. Os jovens estão a ficar velhos por causa do álcool. Estamos a degradar as famílias, o governo está a fazer, isso é uma aposta, chama-se uma guerra bacteriológica, é uma guerra bioquímica. O governo está a matar o povo com cevada, com muito álcool. Por que o governo não investe em cultura? Por que o governo não investe em cidadania? Para eles não lhes convém. É preciso o povo ser cego. E quando o povo é cego, vai continuar a morder o mesmo anzolo. Qual é o mesmo anzolo? O anzolo do pescador empelado. Há muito tempo que o povo continua a morder o mesmo anzolo, porque é um povo cego. Somos um povo desunido. Eu vejo aqui na diáspora, os angolanos não se gostam. Por que não se gostam? Porque o governo não quer o povo unido. Quando eu olho a desunião dos angolanos na diáspora, é o protótipo daquilo que é o macro, a desunião dos angolanos dentro do país. Quando eu vejo que os angolanos vão atrás dos serviços consulares, que é para resolver o passaporte, e são obrigados a passar um ano completo até você receber, manos, isso não é um problema vosso, lá dentro também é assim. O governo tem vendido uma imagem que em Angola existem 30 milhões de cidadãos. Isso é mentira, não existe, porque existem milhares de cidadãos em Angola que não têm registro. Temos quase, a UNITA fez aí agora o lançamento de um relatório que apresentou que existem mais de 2 milhões de crianças fora do circuito do universo escolar. Mas se você olhar para essas crianças, não vai encontrar um neto do Geilo lá, não vai encontrar um sobrinho do Rui Ferreira, não vai encontrar o filho do Cangama, vai encontrar o filho da Dona Maria. Essa Dona Maria que ficou velha ao longo dos anos, fruto da própria miséria, da própria pobreza. E se você olhar bem nos olhos da Dona Maria, vais encontrar aquilo que dizia o grande Bonga Coelho, uma lágrima no canto do olho. Por quê? Porque a independência é um fardo para esse povo. A nossa independência ainda não é um fato. A nossa independência é um pesadelo, porque ninguém se beneficia dela.
As lundas produzem muitos diamantes, mas as lundas, as casas são de pau a pique, de barro, não é possível. O sonho produz muito petróleo. Olha a Cabinda, que até os irmãos da Cabinda estão com espírito de independência. Está entendendo? E a gente não pode fragmentar essa grande nação, que é um legado nosso por causa da ganância e a vaidade de um determinado grupo, que eu não considero político, e eu tenho as minhas razões objetivas. A gente precisa construir a nação. A gente quem? Os jovens de hoje. A minha geração, que é a geração da independência, mas de alguma forma, diante desses nossos cotas, temos que buscar sempre a escutação, no sentido de não levarmos atitudes motivadas por emoções. Temos que usar o raciocínio. O que eles querem é que a gente se emocione. E nós não podemos usar a emoção. A emoção é para uma certa idade, mas o raciocínio já é maturidade. Então é importante, vocês que estão aqui na diáspora, desde já fico feliz com Portugal por uma questão muito simples. Não é vossa pátria, mas consegue-vos dar um pão com queijo. O nosso próprio país é que vos meteu a vir para aqui, porque vos deu uma água sem qualidade. O nosso próprio país é que vos meteu a vir para aqui, porque os vossos filhos lá não teriam futuro. O nosso próprio país é que vos expulsou com as condições de salários de miséria. O nosso próprio país é que vos mandou vir para aqui a correr. Sabe o que é que Portugal lhe deu? Um teto, um subsídio de desempregado, um pão com fiambre. Angola não te dá isso. Angola é 14 vezes maior que Portugal, tem mais recursos. Angola só te dá sofrimento. Uma vez eu passei no bairro dos Ossos, encontrei uma tia, aparentemente 72 anos, estava na porta da casa com a mão aqui na bochecha e estava a vender paracuca. Que futuro tem essa senhora a vender paracuca? Uma peruca da Ana Paula dos Santos paga a alimentação da casa daquela senhora durante meses. Que futuro tem ela? Uma tia que vende ovos. Que futuro tem um jovem zungueiro da rua que vende gasosa? Não há futuro, mas a gente deve fazer o futuro com atitude, com coragem e buscando a energia da nossa ancestralidade. Precisamos ser angolanos. Precisamos ser cidadãos, porque em Angola não existe cidadania, nem existe cidadãos, só existem os habitantes. Quem são os habitantes? É os relatórios sujos que eles apresentam. Somos 30 milhões. Quem são os cidadãos? É quem tem direito. Nós nunca tivemos direito, só temos deveres a cumprir. E a gente precisa fazer com que a cidadania seja efetiva. Para se existir cidadania, é preciso ter direito e eu vou cumprir. Como é que você vai me meter o IVA? Eu não tenho poder de compra, o povo é pobre. O presidente está a assinar um acordo, não vem consultar o povo. Se consulta o parlamento, os bandidos que roubaram, criminosos que roubaram no executivo antigo, hoje têm diploma de respaldo que ele consegue lhe conservar, lhe deu a imunidade, viraram deputados, são deputados. É dizer que continuam de alguma forma a aprovar essa maldição que o povo vive. Quero de alguma forma vos enfatizar, até hoje, onde nós chegamos, a nossa riqueza é o nosso inferno. Mas os demônios do povo angolano são os nossos governantes. Se a gente tem fé e acredita em Deus, devemos fazer dentro da nossa fé, transformar as nossas riquezas, o nosso bem comum e a nossa felicidade e combater os demônios que ao longo dos 43 anos sempre dizimaram a nossa pátria. Porque a guerra dizimou os angolanos, mas vou-vos garantir que a lapiseira do político é mais assassina do que as armas que a gente usou para se matar. Porque enquanto morriam em espaços isolados, a lapiseira do político hoje assassina o povo de Cabinda, do Cunene, do Barolés. Vou pagar o IFA. Por que eu tenho que pagar agora a eletricidade que subiu? Quando vocês foram buscar o dinheiro da China, se dividiram com o Pelipa, Toninho, Fandunho, Tino, roubaram, eu estava lá? Não. Então está a me cobrar por quê? Por que vocês estão a cobrar para o povo? Quero agora fazer a arrecadação tributária, enchendo os cofres do povo, arrebentando, aliás, do Estado, roubando o dinheiro do povo. É preciso que a gente leve essa mensagem que Estado não é o governo, Estado é trilogia, povo, território e um poder político. Nós também somos Estado, mas eles nos enganam, dizem que o Estado é o executivo. Eles nos manipulam para eles continuarem a reinar, mas
na base daquilo que a gente vê, as energias canalizadas, os angolanos, cedo ou tarde, vão se reencontrar. Vão se reencontrar na grande poesia da profecia do mais velho Tetalando. Ele dizia, angolano, segue em frente, teu caminho é só um. Esse caminho é difícil, mais tarde virá a liberdade. Esse caminho é difícil, mais tarde virá a felicidade. Só temos que ter coragem. Porque somos um povo fofoqueiro, não foi nossa vontade. Eles nos meteram a se controlar um para o outro por causa da fome. Porque como a fome e a necessidade roem o estômago, a nossa moralidade desaparece. Nós não estamos preparados para compreender o bocado o nosso irmão faz que é para libertar a nossa consciência. Só estamos preparados para ver quando ele pisar na casca de batata para lhe saltar. Mas não temos coragem de apontar o dedo e dizer José Eduardo está em Espanha, roubou o nosso dinheiro. Está a entender? Essa mentalidade que eles criaram. O combate tem que ser entre nós e nunca olhar para eles, que são os parasitas. Eles são parasitas da nação. Não fazem nada. Entram naqueles gabinetes, não muda nada. Aprovam o orçamento, muda alguma coisa? Não. Eles aprovaram o orçamento. Como são parasitas, são pulgas, têm que chupar o dinheiro, é que vai parar. Por isso é que estamos a ver que os dirigentes angolanos são barrigudos. Têm boas bochechas, boa pele. Os filhos são barrigudos como os pais. São parasitas. Entende? Não fazem nada em prol do benefício do bem comum. A minha geração tem essa responsabilidade. Nós somos a geração da independência. Não vamos aceitar mais essas mazelas sociais. Olha para a cara das nossas mães, estão enrugadas e velhas precocemente. Temos mãe aqui de 60, 50 anos, ainda são jovens. Mas vê como é que elas estão. São as malambas da vida. Vão nos bairros verem muitas tias que às vezes vivem porque estão de pé. Mas elas, dentro delas, tu consegues dar conta do seu rosto que ela precisa sair do mundo. Mas a vida, como é tão justa para ela, lhe mantém. Eu conheço muitas tias que são mãe de ex-bandidos que já morreram, miúdos com 16 anos, com 17, 18. O que é que eles roubaram? Pularam na casa da tia Maria, roubaram uma botija. Vem lá o braço executor do Estado e manda matar. Quem matou os filhos dos gatunos que roubaram a nação? Ninguém. Então a justiça só será justiça quando o presidente da Assembleia ser chamado pela PGR. A justiça só será justiça quando eles fazerem declaração de bens. Sabe por que tem que fazer declaração de bens? Porque eles são gestores públicos. O único sítio que os governantes de Angola poderiam ter privacidade é na cama com a sua mulher e no quarto de banho. Nós somos a geração da independência, porra. Essa mensagem não é minha, é nossa. Eu só sou a situação que você é. O único trabalho que estamos a fazer é despertar as lideranças internas. Todos os angolanos são líderes. O dia que o povo se levantar, vai acabar o banquete da felicidade e do roubo dos tiranos que assaltam a paz. Na paz e no amor. É isso mesmo. Depois desse diagnóstico real que o nosso irmão faz, antes de terminarmos, gostava de colocar a responsabilidade da plateia, a necessidade que há de eventualmente vir daí uma outra questão. Por favor, pronuncie. Para o desenvolvimento de uma sociedade como a nossa. Existem duas ideologias existentes de gestão e administração de Estado, o socialismo e o capitalismo. Para uma realidade africana, na altura do período da colonização, nós nos agarramos ao socialismo porque tínhamos que combater o colonialismo. O que é o colonialismo? É o capitalismo. Então fomos obrigados a nos agarrar na ideologia socialista, que é uma ideologia de massificação popular. A revolução tem um líder que leva o povo para combater o colonialismo. O colonialismo é capitalismo, capitalismo é industrialização. Com o processo da independência dos nossos países africanos, nós temos que repensar a África numa perspectiva de uma ideologia realista que se readaptava à realidade da África. Temos que ser realistas. Democracia, se vale alguma coisa, vale. O socialismo não dá progresso. Angola está parada há 43 anos por causa de um pensamento socialista. Pensamento que também esse pensamento socialista não foi de alguma forma não foi
Nunca existiu socialismo em Angola, existiu uma intenção de socialismo. Porque nunca existiu uma sociedade igualitária. O Agostinho Neto não comia o que a gente do Kazenga comia. O José Eduardo Santos, ao longo dos 38 anos, não comeu o caranguejo que o jovem do Kazenga comia. Não, nunca houve isso. Foi uma intenção. E o pior, queria o Estado absoluto. Porque venderam-nos a ideia que nós éramos socialistas. Então fomos obrigados a aceitar que o país deve ser governado num poder unipessoal do indivíduo. E o que esse indivíduo fez? Fez estragos. O indivíduo foi endeusado, porque no socialismo você tem que endeusar, idolatrar a imagem do líder, arquiteto da paz, engenheiro. A única coisa de engenheiro que ele tem... Cara no dinheiro. Cara no dinheiro. A única coisa de engenheiro que ele teve de bom foi conseguir criar uma engrenagem de corrupção. E uma série de crimes que atentam à própria soberania nacional. A própria soberania nacional foi desmontada. Quando tu fazes um empréstimo na China, sem consulta do povo, sem dizer quais são como que chama? Os moldes de pagamento, você está fazendo um atentado à soberania nacional, porque depois o empréstimo chinês não houve efeito na vida da população. Não, o dinheiro foi para o bolso das pessoas, tornaram-se dono do Quilamba, da Soportos, tornaram-se donos da empresa de aeronáutica. Está a entender? Isso é um atentado à soberania. O que é que vamos assistir? Tiras a mão de obra angolana e chamas o chinês. O angolano não trabalha, mas nós recebemos empréstimo. E como é que se paga com a China? Paga-se com petróleo. Qual é a maior renda da economia angolana? É o petróleo. Agora, a democracia possibilita ainda uma convivência de discussão. No socialismo você não discute. O líder manda. José Eduardo Santos até falaram que ele, graças a ele, as pessoas respiravam. Lhe compararam igual Deus. Quer dizer, que o ar que nós respiramos, graças à sua excelência. Você se fazer uma cesariana no hospital, graças à sua excelência, conseguimos fazer uma cesariana, até o presidente estava lá. Está a entender? Então, a democracia nos dá essa premissa. Está a entender? Agora, temos que fazer um reajustamento. Qual é o reajustamento? A soberania nacional, para ela estar evidenciada, tem que estar na base da própria cultura. É o que você fez a pergunta. Angola são várias etnias, mas a gente unifica. A isso chama-se nacionalismo. O nacionalismo, ela tem um propósito, tem um propósito com dois pontos de afirmação. Uma em estado de emergência e outra de afirmação. O que é o estado de emergência? A situação do Cunene é um estado de emergência. O povo todo de Cabinda do Cunene tem que estar solidário com o povo do Cunene. Porque quem está a morrer é angolano como nós. Entende? O bairro da Jamaica é um estado de afirmação. Temos que se afirmar que aquele angolano que está lá fora nos pertence, não pode ser brutalizado. Aí entra o papel do Estado. Está a entender? Entra o papel das instituições em defesa dos nacionais. Mas isso acontece? Não. Foste ajudar Moçambique, abandonaste a população que está no Cunene. Querem fazer o bairro dos ministérios. E o povo da Cunene morre. Você quer dar ginásio a esses imbecis deputados de Angola que nunca defenderam causas populares? O que é que aqueles deputados de Angola já defenderam que mudou a vida do povo? Vão ter ginásio. Um ginásio para quê? Tens uma Assembleia da República tão grande. Resolve o quê? Nada. Estamos sempre na onda da ilusão. Está a entender? É brincadeira. Os deputados de Angola nem merecem o nosso respeito. Mereciam ser desprezados. Excepto alguns que se batem. Mas aquela bancada da maioria parlamentar muda aqui na nossa vida. Se você olhar naquela bancada parlamentar, a maioria já eram ministros. Só foram para o Parlamento para aprovar as leis de subfaturação, do roubo. Por isso é que o país não mudou. O país não mudou. A cobra mudou de pele, mas o veneno é sempre mortífero. Outra pergunta, dá vontade. Mais alguma questão? Está a ver? Isso é um problema grande. Quando a sala não fala, é porque a sala consente. Quando a sala consente, é cúmplice. O que faz o povo morrer é esse silêncio. O que faz termos essa miséria é esse silêncio. Sabe o que é que vai acontecer? Fui apresentar um comentário na Unitel e todos saltaram. Ou então, como é que vocês têm a força de me gritar assim? Não sabem que eu faço comentários há muito tempo em todo sítio onde eu vou? Está a entender? Como é que as pessoas não falam? 43 anos de mazela. Temos medo porque aqui alguém vai escrever, vai falar, olha, esse Rui também falou. Mano, não muda a tua vida. Nós... Eu acho que isto tem a ver com... Eu só fiz isso para estimular, minha mãe. Ok. Ainda meditar naquilo que disse. Houve uma coisa que é real, que é sensível e que nos toca a todos. Okay. Exato. Não é? E que nos toca a todos. E que temos que assimilar e ver se vamos comentar
Mas já precisamos experimentar. Graça. Sim, mais bem. Há uma situação aqui que eu estava ali, estava a fazer a emissão, mas nós estávamos com o ouvido na emissão outra aqui. Eu acredito que a maior parte do pessoal que está aqui já não quer ser repetitivo. Há algumas coisas que já foram esclarecidas, não sei o quê, porque eu estava com o ouvido, há algumas coisas que foram esclarecidas. Nós que estávamos do outro lado, estávamos a fazer a emissão, mas estávamos a ouvir. E são situações que acredito que há pessoas aqui que vivem mais anos do que eu no Porto, eu vivo há quase 20 anos, mas há pessoas que vivem aqui, há malta jovem ainda, de certa forma, que no período que houve a dissertação daqui do que vocês estavam a debater, há pontos, acredito eu, que já foram satisfeitos nas intervenções que foram feitas durante o período em que vocês estavam aqui na palestra. Isso, penso eu, por isso mesmo é que há certas pessoas que já Tem ali duas ou três questões. Vamos começar ali pelo nosso irmão. Eu não achas que a falta justamente de vontade de fazer o melhor para Angola, dos que estão lá em cima, dos que dirigem o país, essa falta é por causa da consciência também do corte que existe com os ancestrais, porque isso provoca a falta de autoestima. Eu acho que eu estou ligado à cultura, a essa consciência também ancestral. Então eu acho que a falta de autoestima do nosso povo é em relação, quando eu falo do nosso povo é no todo, também quem dirige, todo cidadão angolano. Então é derivado a isso, o corte com a ancestralidade. Esse é o problema, as almas estão vazias. Então nós temos que trabalhar, eu acho que temos que trabalhar também nesse sentido, a base, né? Também na base, e buscar a ancestralidade para conquistarmos a autoestima. Só quem tem autoestima é que ama o irmão. Ok, concordo com isso. Eu só queria enfatizar, né, com base na tua pergunta, a base fundamental do progresso de qualquer nação é a cultura. E na cultura a gente vai buscar ancestralidade. Na ancestralidade vamos buscar valores de tradição, que são valores de conservação, e a cultura, que são valores amplos. Porque a cultura de Luanda é uma cultura cosmopolita, é uma cultura pertencente de todas as nações que contribuem. As tradições são círculos. Então, se nós olharmos a conjuntura do indivíduo angolano, o indivíduo angolano tem o problema da afirmação identitária. Não conseguimos nos afirmar diante dos outros povos do mundo com a nossa própria língua materna, não conseguimos dizer que viemos de Angola, mas isso não é o povo. O povo é consequência de uma política de corte do cordão umbilical. Ou seja, a proclamação da independência de Angola não olhou a problemática da cultura. Quando tu não olhas a problemática da cultura, tu tens um país independente que até tem uma bandeira, tem um hino, tem uma insígnia. Mas para esses três estarem em consonância, o povo tem que falar a espiritualidade cultural que lhe identifica como povo. Não estou a querer dizer que Angola ia ser uma Angola puritana. Não, porque até tivemos atropelo sistemático de quase 300 anos de invasões portuguesas, está a entender? Mas temos que fazer uma discussão, entende? Nós temos que ter a capacidade de se compreender. Por exemplo, como é que os comunicólogos, a nível da comunicação social, se pronunciam em Luanda ou em Angola de uma maneira geral? Eles falam como se fossem portugueses, está errado. Do ponto de vista da fonética, está mal. Quando você dizer, ainda vem a mano, esse gajo é sulano, é matumbo. Como é que eu sou matumbo? Só tem influência da minha língua materna antes de eu falar o português. Está a entender? Nós temos que nos aceitar. Os angolanos não se aceitam. É só vocês verem uma coisa que é muito simples. Eu fiquei aqui a andar nos centros comerciais. Eu vejo pessoas que lá são supostamente da elite. Estão andando nos táxis. Estão andando no comboio. Como é que você anda de comboio aqui em Portugal e no teu país você não aceita andar no autocarro? Só quer andar no Jeep. Está entendendo? E esse Jeep, como é que você paga o combustível? Com cartão. Quem é esse cartão? De quem é esse cartão? É um cartão da facilidade, do time da elite que eles oferecem. Está entendendo? Está entendendo? Então, é nessa perspectiva. Há um vazio cultural. Os angolanos não se afirmam. A ex-primeira dama da República, da Paula dos Santos, lhe mete o microfone que é para ela falar, vai ver a pronúncia dela, as dificuldades que tem. Ministra da Cultura de Angola usa cabelo brasileiro. Por quê? Não se identifica como tal. Está a entender? Se a própria ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que foi
destituída do cargo, no dia seguinte se deu tiro. Como é que você vai conseguir assegurar as famílias? Se a nossa chefe da família só lhe tiraram do cargo e querem se matar, está a entender? É impossível então, por isso é que eu estou a chamar a atenção. Que há aqui um aspecto que é extremamente importante. Nós, a juventude dos dias de hoje, temos que nos apegar, e eu chamei aqui a atenção, à espiritualidade da nossa ancestralidade. Porque a gente precisa fazer o país. O país está parado há 43 anos que nunca andou. A época colonial, Angola produzia café. A época de pós-independência, não produzimos café em grandes quantidades, em grandes escalas. Então alguma coisa está mal. Temos quase 17 anos de paz efetiva. Não podemos estar a confundir. O governo gosta muito de enganar. Que nós temos paz há 17 anos. Nós temos o calar das armas. Mas o cidadão tem a guerra social. Onde é que está a guerra social? Está com o teu estômago, você não consegue comer. O teu país produz quase 1,5 milhão de barris de petróleo por dia. E como é que você não come? O país tem diamante. Como é que você não vê brilho, não há brilho para as crianças nas lundas, aliás, no Mochique e Quandocubango? Está a entender? Então alguma coisa está mal. Tens uma extensão marítima tão grande, tão rica, que não há peixe em cima da mesa. Está aí aonde o peixe? Quem meteu aqueles chineses a pescar? Estou a falar de soberania. Eles desmontaram a soberania. Está a entender? Até meteram um prego na parede, o chinês já que tem que ser importado. Então como é que eu miúdo do Kazenga não vou ficar criminoso? E como é que eles vêm resolver a situação? Vêm me matar. Olha a tristeza na cara do rosto da minha mãe lá no bairro. Está a entender? Vocês estão aqui em Portugal, têm que se afirmar. Ah, o Bonga não canta nada. Quem disse isso? É o político. Nós também seguimos a onda com o político. Ah, Bonga não canta nada. Quem não canta nada, o Will Smith ele gosta. Quer entender? Para Deus cantar bem, que é eu da beleza. Eles criaram da beleza. Eles criaram o Preto Show. Eles criaram a Flor da Raiz. Como é que gente dessas tribos tem 40 minutos na televisão? Durante um dia tem 40 minutos na segunda, tem 40 minutos na sexta-feira. Acabam por ser o quê? Os protótipos do modelo do jovem que eles querem. Vocês não têm noção que quando esses músicos fúteis passam para os nossos cadeias televisivos e hoje com as redes sociais, o mundo olha que o jovem angolano é fútil. É essa sim. Não sabe falar. Uma medida que ele faz é uma pergunta, por exemplo, se você fosse ministro da cultura, qual é o setor que você ia apostar? Ah, na agricultura. Epa, desculpa, que país é esse? E você dá o estatuto de diva. Está a entender? Vou já acabar, chefe. Também agora não se esgota. São 43 anos. Esgotar não faz. Eu sei, está a brincar. Vamos a brincar. Porque se a gente ficar sempre concentrado, a cara arrebenta para nos acontecer. E não podemos. Sim, minha tia faz favor com todo respeito. Bendita Paula. Tem mais duas questões, não é? Tem a Só fazer uma questão. Margarida e o Kevin, não é? Sim. Tendo consciência que a sociedade angolana é uma sociedade doente e tendo consciência que nós vivemos 43 anos debaixo de um regime que nada fez para a sociedade e tendo consciência que os jovens atualmente simplesmente estão desligados até do próprio sofrimento dos irmãos, e o que é que tu vês neste momento que pode contribuir para melhorar, ou seja, que seja para erradicar o que nós temos atualmente no poder? Qual é a solução que tu encontras em resposta a uma melhoria, ou seja, pelo menos uma cavalgada para a melhoria, para a cura do nosso povo? Achas que neste momento temos pessoas capacitadas para fazer essa mudança? Nós jovens, na nossa sociedade, assim mesmo, consciência sendo cru e nu. Okay. Qual é a realidade? Qual é a tua perspectiva sobre essa realidade? Primeiro, eu queria fazer aqui uma incursão de números, estatísticos. Se nós olharmos, o governo deve ter caído, provavelmente, não deve ter 1000 pessoas que governam Angola, assim no executivo. Mas eles conseguem, sendo uma minoria, dominar 28 milhões de pessoas. Então, com isso querer dizer, às vezes nós pensamos que a grande mudança de Angola precisa ter 2 milhões de jovens formados. Só precisamos ter um número grande de pessoas com qualidades do ponto de vista do pensamento e do conhecimento. Depois, o ponto elementar para levarmos o país para o progresso e sairmos da letargia dos 43 anos é o ponto que eles nos tiraram, a educação. Uma educação que seja de qualidade. Eu não quero dar comida para as pessoas. Não está certo. O que ele vai comer vai ficar empanturrado. E o dia seguinte, o mais importante, quem tem conhecimento produz comida. Nós não temos conhecimento, então importamos. Está a ver o crime? Nós somos cúmplices.
Por quê? Porque somos ignorantes. Então eles vão comprar, usam 32 bilhões no passado, usavam 32 bilhões de dólares para importar comida. Vê só quantas terras aráveis temos. Eu sei. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Eles construíram uma situação de que a pobreza e a miséria do povo acaba por ser um negócio. É preciso o povo ser ignorante, ser dependente, porque eu faço a negociata com patrimônio público, ou seja, vou fazer importação, me dão 100 milhões para comprar, compro de 20 milhões e escondo em Portugal 80 milhões. Sim, eu entendo, mas a minha questão é, o que é que o nosso país nos dá, a nossa juventude nos dá, para podermos erradicar o que nós temos atualmente no poder? Nós temos pessoas capacitadas para começarmos para essa mudança? Temos muito. Só não temos uma coisa, oportunidade. É isso que eu estou a dizer. E justiça social. Ou se calhar união. Não, vou chegar lá. Não, vou chegar. Nós temos que ter uma ferramenta. Qual é a ferramenta? Conhecimento. E depois do conhecimento, ela nasce o sentimento de solidariedade e coletividade. Mas temos essas pessoas com esse conhecimento que é importante. Hoje estamos no Porto, não sei que horas são, mas vou dar um exemplo. Em condições normais, estaríamos a desbundar. Há pessoas aqui na sala, como há nas redes sociais, isso está a se proliferar. Cuidado. O comboio da liberdade já partiu. Eles não vão conseguir parar. Isso é fabuloso. Saber isso é fabuloso. Nós temos essas pessoas, é importante saber. Temos. Só porque... Desculpa só vou dizer. Em Angola, a gente, cara da minha classe, com capacidade para aquilo, só que criou-se um monopólio. Criou-se... Eu estou a fomentar a questão. Não, sabe qual é o problema que se criou? Eu sou jornalista há quase 40 anos e fui formado na Rádio Nacional de Angola com menos condições que há hoje em Angola. Então não pode. O que se criou é que bloqueou-se a juventude para ninguém entrar naquele ciclo. Aquele é um ciclo vicioso. Eu quando me formei na Rádio Nacional de Angola, o Miguel era amigo dos meus primos. No bairro ninguém acreditava que eu poderia ser jornalista da rádio, porque aquele tinha uma classe, mas nós furamos e destruímos aquela classe. Ou seja, ninguém pode dizer que naquele país não há pessoas competentes para... Agora... Aquilo é um estigma, desculpa só, aquilo é um estigma, porque eu ouvi o Presidente da República dizer que ainda não temos pessoas preparadas para... É impossível. Então que ele saia também não está preparado. Fiquem Está a entender? com a própria competência. Vamos terminar então com os jovens. Querem, por favor, a sua questão? Mostra que temos bem a falta de humildade dos políticos. Eu conheço o gangsta do lado cultural, hip-hop, do lado hip-hop. E no último ano, né, se assim posso dizer, nos últimos meses temos visto o destaque que tens vindo até com as tuas intervenções. Eu acho que a cultura, as artes em especial, têm o poder de mudar a Angola. Tu, como artista, como é que vês essa situação de poder mudar a mentalidade? Porque os artistas têm influência de poder mudar as mentalidades com as artes. Ok. É só que para enfatizar que quando a gente fala das independências dos países africanos, existem duas classes ideológicas fundamentais que levaram a África a ser, os países africanos a serem independentes. Vou falar essencialmente do pan-africanismo, que tem dois grandes pensadores, um da Jamaica, Marcos Mosé Garvey, e o outro dos Estados Unidos da América, que é o William Eduardo Bougat de Bois. Por intermédio do pensamento, o pan-africanismo é uma proposta filosófica, e depois se torna uma proposta política, e depois se torna uma proposta cultural e uma proposta social, de unir os pretos na diáspora e no mundo e transformar a África totalmente livre. Esse grande pensamento foi materializado em 1957, mas ele teve 5 conferências, desde 1914 até 1947. Teve as conferências do pan-africanismo. Desde 1918, aliás, 18 a 14, qualquer coisa assim, se a memória não me trai, 18 a 14. Desde 1918 ou 14 até 57, as 4 conferências existentes foram conferências realizadas por intelectuais pretos da América, da Jamaica
e das Caraíbas. Mas em 1945, a quinta conferência mudou o curso da história. Quem presidiu foi o Dr. Kwame Nkrumah, esse era um ganense. Quando ele saiu da conferência do Pan-Africano de Manchester, em 1945, anos depois, 1957, a Costa do Ouro se transforma em Gana. Mas tem a outra classe ideológica que se chama la negritude, onde aparece o honorável Leopoldo Senghor, Aimé Césaire, um da África, outro das Antilhas. Quer dizer, comecem a compreender, setores culturais levaram a África para a independência. Quando nós chegamos para a independência, os ditadores mataram a cultura para meter o medo. Angola tem duas propostas fundamentais no ano de 1977. Quando eu chamei a atenção do David Zé Arthur Nunes Urbano de Castro, tu matas a cultura, ou seja, a partir de hoje nenhum artista pode cantar, porque o MPLA mata. E depois quando tu matas os intelectuais, quem pensa tem que ficar refém. E nasceu em Angola a atmosfera de medo dos dias de hoje. Você se olhar para o meu cota, olhar para a minha mãe ali. Eles sabem o que é que eles viram em 77. Você não viu, então você consegue falar. Por isso que eu estou a dizer que você é a geração da independência. Eu não tenho que pagar o que eles fizeram. Eu só tenho que dizer que basta, porque eu estudei a história. Está errado, vocês cometeram aqui. E vocês têm que ter a capacidade e a moralidade de aceitar as falhas e os erros. Porque o país só se reconcilia quando você roubou o dinheiro e dizer, até mesmo roubei. Está entendendo? Ah, quem disse que eu roubei? Você é gatuno, você não é rico. Você é um endinheirado. Está entendendo? A cultura liberta e a cultura de Angola não liberta, só escraviza. A cultura de Angola foi transformada, em vez de ser um movimento de emancipação, ficou um produto de consumo. O que é um produto de consumo? Samara Panamera, não picou, não se jardou? Quantas vidas querem se jardar? Muito. Big Nelo, quando diz carga, levanta a camisa, mostra o tanque, todo mundo quer ir no gym. Se o Big Nelo falasse, o país não está bom, todo mundo ia ler. Ah, Chuchu quer só dançar e escorregar com sapato de pico, todo mundo quer escorregar. Por isso é que você depois encontra nisso os números de raiva que tem no país. Quem promove? É a arte. Quando tu olhas, e eu ouvi aqui a doutora atentamente relativamente à situação da literatura, o que está a se descontar aqui, tudo tem a ver com a literatura. Mano, esse livro liberta. Todo um livro liberta. Toda uma cerveja te entorpece. Todo um pão enche o teu estômago até uma determinada hora. Eles mataram o que faz o povo se libertar. As letras, a discussão, o debate, a música consciente. A tia levou o livro do Couto Luís Visconde. Aquela música é transversal, é arte. O da beleza vai ficar. E o país não mudou nada. Sabe o que é que cresceu? Mais meninos que querem apresentar ostentação, ou sorrir. Sei que também só tem 1 milhão de kwanza, vendeste aí 3 madeiras. Ah, eu sou pai grande, eu mando cumbu. Você tem cumbu? Isso é fezada. Quem tem cumbu, a economia dele está num sistema de rotatividade financeira, sempre faz dinheiro. O português é rico, come sempre bem, ganha embora o salário dele, todos os dias 25 te pagam. Você em Angola pode trabalhar, nem no dia 1 te pagam, ainda te aguentam de novo. Fica 3 meses, se reclamar, te dão chicote com porrada da polícia antiterror. Está a entender? A arte tem esse trabalho de sensibilização e de unir o país, entende? De despertar, de construir uma sociedade cada vez mais justa. Então concordas que se nós jovens resgatarmos a cultura, conseguimos revolucionar o país? Mano, é a base fundamental, porque aí está a tua espiritualidade. Quando tu falas Deus, com todo respeito, sem querer desferir aqui a fé de cada um. Deus é uma palavra em que língua? Zamba em que língua? Então, está a entender? Aí você está lá, tu sentes a energia tremer. A tua ancestralidade. Todos que estão aqui sentados, todos aqui, o cordão umbilical deles foi enterrado naquela terra. Sabe o que é que acontece quando te metem um cordão umbilical numa terra? Tu ganhas o estatuto de naturalidade. Se alguém aqui tiver um passaporte português, ele ganhou nacionalidade portuguesa. Por mais que você viver 50 anos na Europa, um dia você vai querer ir disparar a tua ilusão aonde? No teu país, porque o teu cordão umbilical está a te cobrar. Então aquela é a nossa terra. Vem para Portugal, estudem de facto.
Não sejam como filho desses gatunos. Sabe o que é que eles estão a fazer lá em Luanda? Agora estão a abrir empresas de vender hambúrguer. Você que estudou em Oxford vai vir vender hambúrguer em Angola. Você está maluco, esses não estudaram. E foram pagos com o quê? Com dinheiro da Sonangol. Essas bolsas. Bolsa não é para filho de rico, é para gente pobre, que tem talento, tem capacidade e pode avançar. As bolsas em Angola eram seletivas. Dá no filho do ministro, olha, o filho daquele diretor também do gabinete, olha, aquele também do SIC é para a Irlanda da entrega. Voltaram para Angola, eles voltaram drogados. Está a entender? Essa é a maldição. Porque eu tenho um cota, com todo respeito, chama-se Manuel Lotte. O cota Lotte, e por esses cotas eles conhecem. Eu conheço e os mais pequenos aqui vão tentar investigar. É o pai do Alibaba, ele me dizia assim sempre. Ele me conhece há quase 30 anos, aquele cota. Meu puto, todo o dinheiro mal ganho, o diabo leva metade. Vocês não entendem porque que os nossos governantes ficam desgraçados. Porque o dinheiro que eles metem no bolso levam também lá as desgraças e os lamentos do povo. Por isso é que eles gastam com o quê? Passo a expressão, que me desculpem com todo respeito, com prostitutas brasileiras. Sim. Tem fazenda, a fazenda produz couve, não. Mandam trazer prostitutas do Brasil, se dormem aí, pagam dinheiro, mandam levar. O dinheiro acabou. Agora que o Geilo está a caçar todo mundo, Geilo é malaico. Sabe o que é malaico? Porque você não está na cadeira que abre a torneira que sai o dinheiro do povo para você roubar para ir gastar. Não são ricos, são endinheirados. Todo o dinheiro mal ganho, o diabo leva metade. Você quando ganha um dinheiro e bis no outro, você quando gastar os 1.000 euros, você vê, já gastei 805, o diabo tirou a parte dele e não te avisou, você estava distraído, está entendendo? Então, estão aqui, mano, recebam diploma por merecer e justifiquem quando chegar. Sabe com o que é? Construindo ideias. Construindo ideias, vamos produzir. O país só é país quando produz. Angola não é um país, porque não há liberdade, então é um campo de concentração. A Constituição só existe no quinto ano de governação. Vocês vão ver. Vamos trazer todos os músicos daqui em 2022 que é para vocês saltar. Mas eles dizem, não, vocês não podem votar. Mas como é que eles têm 4 Porsche no quintal? Não, com aqueles dinheiro do Porsche, se você vender, não consegue comprar máquina de votar aqui em Portugal. Não tem vontade, mas essa vontade tem que existir da nossa parte. Temos que esforçar. Nós somos a geração da independência. Temos que transformar. Nós somos a geração transformadora. Cabo Verde não tem? Muito bem. Se com Cabo isto, Verde então, que é ilha, voltam na diáspora. Entendeu? Com isto vamos dar por fim o nosso pontapé de saída para o projeto Chá com Letras. Podemos concluir que tivemos uma plateia muito participativa, tivemos uma boa sala e tanto convidar os nossos irmãos a irmos então visitar o outro lado da cidade do Porto. Você é teimoso, você.